O Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse assim: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse versículo a gente lê ele com muita frequência, meditamos nele, e cada vez mais que eu leio esse versículo, eu tenho me dado conta da profundidade do que Jesus está falando, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Realmente isso aqui é uma declaração importantíssima, que às vezes a gente se acostuma ou se habitua com a declaração e não presta atenção na profundidade. Mas o fato é que quando Jesus está dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, significa que ele, Jesus, foi enviado pelo Pai para revelar o seu Pai, para revelar quem é Deus. De maneira que em Cristo Jesus nós temos a revelação real, verdadeira, de quem é o Deus Criador do céu e da terra. E hoje eu disse aqui, não basta dizer eu creio em Deus, porque se o Deus que alguém crê não é o Deus que foi revelado em Cristo Jesus, não é o Deus verdadeiro. O Deus Criador do céu e da terra, ele foi revelado, ele foi mostrado, ele é apresentado a nós através do seu Filho, porque Jesus mesmo disse, o Filho revela o Pai. O Filho veio para mostrar o Pai, para revelar o coração do Pai. De maneira que Jesus dizia às pessoas, estas palavras que eu vos digo, eu não digo de mim mesmo, eu aprendi com meu Pai que está no céu. Jesus foi enviado pelo Pai para reproduzir, para falar as únicas e verdadeiras palavras que estão no coração de Deus para mim e para você. Não foram palavras de alguém simplesmente, não, como Jesus disse, não são as minhas palavras, mas ali estava a revelação do seu Pai. De maneira que uma vez disseram a Jesus, Tomé disse, mostra-nos o Pai e creremos. E Jesus disse, como dizes, mostra-me o Pai. Quem vê a mim está vendo o Pai. Quem recebe a mim, recebe o Pai. De maneira que hoje, para alguém chegar a Deus, não tem outro caminho, não há outra solução, senão se converter a Jesus Cristo, ser transformado pelo poder de Deus, ser alcançado pelo Evangelho de Jesus, que veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Não existe outro Evangelho, não existe outra possibilidade, outro caminho. E por isso eu disse, há milhares de pessoas estão servindo a Deus. Eu ando por tantos lugares. Eu vi as pessoas adorando a Deus na Índia. Eu vi pessoas adorando a Deus entre os muçulmanos. Eu vi pessoas adorando a Deus lá no Nepal. E lá no Nepal, quando eu estava lá no dia da adoração a Deus, eu estou dizendo Deus e não deuses, porque na cabeça deles eles estão adorando justamente a Deus. E no dia da matança dos animais, cerca de 500, sei lá quantos, alguém falou que era 3.000, era muito animal, foram degolados no centro de Katmandu. As ruas se enchem de sangue, búfalos, cabras, pombos são degolados, corta a cabeça fora, e o sangue é derramado, porque eles acreditam que um Deus, que é o que eles acreditam, ele é um Deus que exige sangue. Então eles têm que oferecer sangue para aplacar a ira daquele Deus. E eles chamam de Deus. E eles estão adorando a Deus. Quando veio o terremoto sobre o Nepal, preste atenção que isso aqui é muito importante. O terremoto veio sobre o Nepal, se lembram? Abalou as estruturas do Nepal. Muitos amigos nossos que estavam lá foram afetados, sofreram. Um templo principal de adoração desse Deus que eles adoravam, inclusive o dia que eu estava lá no momento dessa adoração, o exército estava lá fazendo o seu sacrifício também, pelo governo. Eram milhares de pessoas, as ruas se enchem. E o templo principal desabou no terremoto. Por 3 vezes já,
tentaram reconstruir o templo, ninguém conseguiu reconstruir o templo. E isso trouxe uma crise de crença, porque o nepalês começou a entender o seguinte: como é Deus se o templo caiu? Como ele é Deus se não nos livrou? Como esse Deus é Deus se ninguém consegue reconstruir? E hoje no Nepal está havendo um índice de conversão como nunca aconteceu. Hoje no mundo, os 2 países onde o evangelho mais cresce, o primeiro deles é o Irã e o segundo é o Nepal, onde está havendo o maior número de conversão, pessoas se convertendo ao evangelho de Jesus. Esse é o evangelho de Jesus. As densas trevas não podem contra o evangelho de Jesus. O regime do Ayatollah Khomeini não pode impedir o evangelho de Jesus de entrar no Irã. Um amigo meu entrou no Irã alguns anos atrás, levando 600 chips de celular com a Bíblia na língua do Irã. E eles estavam em 3. E ele disse que por uma questão de lógica, eles decidiram deixar uma pessoa só com os 600 chips, porque se pegasse alguém, pelo menos corria a possibilidade de que aquele que estava com os chips não fosse parado. E então os chips entrassem lá no Irã. E por incrível que pareça, a única pessoa que foi parada é o rapaz que estava com 600 chips. Pararam, perguntaram o que ele ia fazer no Irã, qual o motivo dele e tal. Mas a pasta de mão que ele estava carregando, os 600 chips, eles não abriram para olhar. Sabe por quê? Ninguém impede a entrada do evangelho de Jesus em lugar nenhum. Um amigo meu tem entrado na África frequentemente, levando Bíblias em áudio. Nós trabalhamos com Bíblia em áudio lá, os irmãos sabem. E o Cornelis Royk é um holandês, naturalizado americano, ele tem 80 e tantos anos de idade, e já por 20 anos ele percorre vários países ali. E quando eu conheci ele, ele tinha acabado de atravessar a fronteira da África do Sul para Moçambique, e ele não tinha o documento para importar, ou para entrar no Moçambique com 2.400 unidades de Bíblia na carroceria da caminhonete dele. Ele estava lotado de caixas. E ele foi direto para a alfândega, porque ele precisava entrar com as Bíblias. E a imigração chegou e olharam, e o rapaz disse: "Você está lotado aí de caixas?" Ele disse: "Sim, estou cheio de caixas aqui." E o rapaz disse: "Pois bem, faça uma boa viagem." Isso só acontece quando o Deus que nós estamos pregando é o Deus que é revelado no Evangelho através de Jesus Cristo. Imigração nenhuma faz isso. Mas ele passou lá, não é a primeira vez. Várias vezes isso tem acontecido. Porque Deus está no controle do seu propósito na terra. Ninguém pode deter a entrada do Evangelho. E esse é o Jesus que nós queremos entender, irmãos, é que nós precisamos conhecer, e a nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus. Não basta hoje apenas perguntar para as pessoas se ele crê em Deus. "Oh, que bom que você crê em Deus." Não, isso aí, meu irmão. Nós precisamos ver Cristo revelado na vida das pessoas. O Cristo que revela o Pai precisa ser revelado ao coração das pessoas. Eu tive várias experiências com isso quando estava na Escócia, porque frequentemente eu lidava com casos de pessoas que não criam em Deus, né? E as pessoas me perguntavam. Por exemplo, eu já contei aqui um líder lá na obra que eu trabalhava, ele me perguntou assim: "Você deixou o Brasil assim cheio de palmeiras, né? Sol, aquele lugar quente, gostoso, e veio para cá e estava nevando." Então ele falou: "Olha, para esse lugar gelado, por que você veio para cá? Você é fugitivo da polícia?" Eu disse: "Não, eu não sou fugitivo da polícia, eu sou missionário." Aí eu aproveitei o momento e perguntei: "Você já foi a alguma igreja?" Ele falou: "Não, eu sou ateu." Ele disse: "Eu sou ateu." É um escocês esse senhor. Eu disse: "Olha, deve ser terrível ser ateu. Porque se você vive a sua vida como você vive," ele liderava 70 obras lá, "e você não tem uma luz no fim do túnel, depois de tanta coisa que você enfrenta, não vale nem a pena viver." Aí ele falou: "E a minha vida está uma desgraça." Aí ele contou da vida dele para mim. Eu disse: "Pois é, tem 2 coisas que você pode fazer que vai mudar a sua vida para sempre.
E ele se interessou, ele disse, que coisas são essas? Eu disse, a primeira delas, você precisa começar a orar. Ele disse, mas eu já te disse que eu sou ateu, eu não oro. E eu disse para ele, você está enganado, até os ateus oram, todo mundo ora. Eu posso te ensinar a fazer a oração do ateu, você vai chegar em casa e vai fazer essa oração, você vai ver o que vai acontecer com você. Aí ele me perguntou, mas como é que é a oração do ateu então? Eu disse, eu vou te ensinar. Você vai chegar na sua casa, entra no seu quarto, fecha a porta e você vai conversar com Deus que você não crê nele. Você não acredita em Deus. Então você vai falar com ele assim, você vai dizer, de preferência, dobra o seu joelho e você vai dizer assim, Deus, eu não creio que você existe. Você não crê nele, então você vai falar, fala a verdade. Eu não creio em você, mas se porventura você existir, fala comigo. E no final da tarde ou do dia, eu falei para ele, você vai fazer duas descobertas aqui. Ou você vai ter certeza que Deus não existe, porque Ele não falou com você, e você vai continuar ateu para sempre, ou Deus vai falar com você e você vai fazer a maior descoberta da sua vida. Deus existe, você só não sabia. Aí ele disse assim para mim, e não machuca, né? Não tem contraindicação. Eu falei, não tem nenhuma, você só tem que fazer essa oração. E ele perguntou, qual que é a segunda coisa? A segunda, você precisa começar a ler a Bíblia. Ele nem sabia de Bíblia. E aí ele disse assim, pois bem, amanhã eu vou comprar essa Bíblia. E no outro dia eu encontrei com ele, e ele veio falar comigo, e disse, olha, sabe aquela conversa que você teve comigo sobre essas coisas espirituais? Pois é, ontem eu cheguei em casa e contei tudo aquilo para minha esposa, e ela falou assim, compra essa Bíblia que eu vou ler com você. Irmãos, é claro que eu fui lá, comprei a Bíblia e dei para ele, né? Mas aquele moço estava tendo o primeiro contato dele com o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus não é uma narrativa, o Evangelho de Jesus não é uma maneira de pensar, não é uma ideologia, é o poder de Deus para mudar a vida de um homem. Então, se alguém é ateu, a chance de que ele deixe de ser ateu não é conhecer um Deus, é conhecer o Deus revelado no Evangelho de Jesus Cristo. É conhecer a Cristo Jesus. Amém? E aquele moço estava agora no caminho para conhecer o Senhor. Quantas experiências eu tive naquele contexto, eu não vou me deter aqui porque são muitas coisas. Então eu quero ler também um outro versículo muito importante, que é 2 Coríntios 4, 17 a 18, que diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu vou repetir. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, se você conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, se você conheceu a Cristo agora, você vai ver a vida e vai ver a sua vida numa outra perspectiva. A sua vida mudou e agora você tem uma outra maneira de ver. Você agora, em Cristo, aprende a viver as circunstâncias, passando pelos temporais da vida, pelas dificuldades, mesmo nos momentos, por exemplo, de tragédia, como nós estamos falando aqui hoje, que muitos irmãos estão enfrentando, mesmo no momento da inundação, no momento do problema, nós passamos por essa situação, que é uma tribulação momentânea, e isso vai produzir em nós um peso de glória excelente, porque nós estamos passando por um momento, por uma situação, que nós estamos diante da possibilidade de ver a grande revelação de quem é o Deus que nós servimos. Não atentando, Paulo fala, não atentando nós para as coisas que são visíveis, porque nessa hora a gente vai pensar nas coisas o quê? Visíveis, o que eu posso salvar, o que eu posso tirar, o que eu posso fazer. Então você tem que deixar tudo que é visível e atentar para uma única coisa, aquilo que não se vê, porque as coisas visíveis são passageiras, são terrenas, elas não têm um valor, mas as coisas eternas,
ou as coisas que não se veem, a palavra diz, essas são eternas. Os verdadeiros valores para a nossa vida cristã, para a nossa trajetória aqui na terra, não está nas coisas que você acumulou, não está nos bens que você tem, não está na sua dinâmica de vida, no seu trabalho, na sua empresa, não está na beleza física, não está naquilo que você pode acumular, mas a beleza está no tanto de Deus que você conheceu aqui na terra. E nós podemos passar por essa vida sem de fato conhecer quem é o Deus que se revelou em Cristo Jesus, porque ficamos olhando apenas para as coisas passageiras, temporais, as coisas que são coisas terrenas e passageiras, e nos esquecemos que as verdadeiras coisas, as coisas que têm valores reais, essas não se veem. Então nós precisamos ver o que não se vê, segundo esse texto que nós acabamos de ler. Porque o que não se vê é eterno. Amém? Vamos falar isso junto? Eu preciso ver o que não se vê. De novo, eu preciso ver o que eu não posso ver. Porque o que eu posso ver é passageiro. Mas eu preciso ver o que é eterno. E no meio das tribulações, por seguir a Cristo, irmãos, nós vamos conhecer o poder de Deus que é revelado em Cristo Jesus. No meio das dificuldades, no meio das tribulações, nós vamos conhecer o Deus que se revela a nós através de Jesus Cristo. Aleluia. Porque, sabe, a gente sempre acredita que Deus vai arranjar um desvio para a gente não passar no meio da tempestade. Deus não poderia arranjar um desvio para o povo de Israel chegar na terra prometida mais rápido? Tinha. Mais ou menos 15 dias de andando. Do Egito ali à terra prometida é pertinho, 600 quilômetros, alguma coisa assim. Dá para andar bem. Levou 40 anos, porque Deus não procurou o caminho mais fácil, mas levou eles para o meio do deserto, para o meio da tempestade, do Mar Vermelho, porque Deus estava querendo revelar-se a eles no meio da tempestade. Então eu vou dizer para você uma coisa: frequentemente Deus não nos leva por desvios, Ele nos faz remar estreito, direto para dentro da tempestade. E pasmem vocês, Deus não estará antes e nem lá no final da tempestade, mas Ele vai estar exatamente com você no meio da tempestade. Ele mandou os discípulos estavam atravessando lá o mar da Galileia, lembra? E de repente Jesus veio andando sobre as águas, no meio da tempestade. Tem a outra experiência tremenda que os discípulos tiveram, em que Jesus também estava dormindo lá na proa do barco, enquanto eles estavam a ponto de afundar. E eles, apavorados com a tempestade, apavorados com a inundação, com o problema, com tanta coisa, eles pensaram: vamos morrer e o mestre está dormindo. Alguém, por favor, acorda o mestre e avisa que nós vamos morrer. Não é interessante? Avisa para o representante de Deus na terra, o Filho de Deus, o Cristo que revela o Deus, fala para ele que estamos morrendo. Que informação, hein? Avisa para o Criador de todas as coisas que nós estamos todo mundo morrendo. Aí disseram: mestre, não te importas que nós vamos morrer todo mundo aqui? E Jesus veio, olhou e disse: vento, calma-te. Tempestade, cessa. E parou tudo. Porque o mar e o vento obedecem à voz do nosso Deus. E eles ficaram perplexos, pensando que isso, o que aconteceu? Jesus disse: homens de pouca fé. Porque sabe o que acontece, irmãos? Nós até podemos ter fé, mas se a sua fé não for na coisa certa, essa fé é nula. A fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, é a fé que vai alcançar a vitória, porque a nossa fé precisa ser aquela fé que está lá em Hebreus 12, que diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Então quem criou a fé, quem fez a fé, quem ensina a fé, quem pratica a fé e quem nos faz ter fé é uma pessoa só: Jesus Cristo de Nazaré. Não é porque eu sou bom, não é porque eu acredito, porque as pessoas confundem fé com acreditar. Eu acredito. Não, isso não é fé. A fé é você ter certeza que aquilo que você não está vendo já está acontecendo. Está lá em Hebreus 11.
A fé é a certeza das coisas que não se veem, a prova dos fatos que não aconteceram ainda. De maneira que eu estou vendo aquilo que não se vê, porque eu sei que o que não se vê é eterno, e isso eu vejo pela fé no Filho de Deus. Agora, se eu me movo pela vista, pela minha visão, então talvez eu esteja tendo apenas muita expectativa de que tudo vai dar certo, como alguém cruza o dedo e fala, não vai acontecer nada ruim, fecha o olho e pensa, nada vai acontecer. Isso não é fé. A fé é baseada no conhecimento de Deus. Fé não tem a ver com confiança. Fé tem a ver com conhecimento. Se eu conheço a Deus, agora a minha dúvida foi embora. Se eu sei quem é o Deus que está comigo no meio da tempestade, a minha dúvida foi embora. Porque as coisas que estou vendo, a tempestade, o problema, a luta é passageira, mas o Deus que está comigo é eterno. Aleluia. Interessante que é exatamente no meio da tempestade o momento que nós vamos buscar a Deus. Não é interessante? A ausência, muitas vezes, das tempestades nos levam a um lugar de comodidade. Então, muitas vezes, por isso Deus permite, muitas vezes, a gente passar pelo meio da tempestade, que é o momento em que nós vamos acordar para buscar a Deus, para saber quem é Deus. E nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus significa confiar em Deus. Significa ter certeza de que Deus tem um propósito na minha vida e de que Ele sabe o que está fazendo. Ou seja, no meio das circunstâncias difíceis, eu estou seguro de que quem está comigo não vai falhar, porque é impossível. Ele é Deus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Glória a Deus. Agora, se eu decido andar com Deus, eu preciso tomar uma decisão. Não, eu quero andar com Deus, então eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso decidir confiar em Deus, haja o que houver. Eu preciso decidir confiar em Deus apesar das circunstâncias. Porque não vale eu dizer que confio em Deus quando está tudo bem. Aí no meio da tempestade eu murmuro, eu reclamo, eu digo onde está Deus? Por que Deus não me livrou? Ou Deus se esqueceu de mim? Se você conhece a Deus, se você anda com Deus, você tomou uma decisão. E a decisão é, haja o que houver, nada me tira da minha fé, da minha certeza de que Deus é Deus e que Ele sim se levantará. Por isso Jó diz, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. E houve um momento em que Jó, no momento das suas dificuldades, ele disse, porque eu sei, em outras palavras, eu não tenho dúvida, eu tenho plena convicção de que Deus, sim, que o meu Redentor vive, que por fim, o quê? Se levantará sobre a terra. Amém, amados? Essa convicção de que parece, eu não estou vendo, sabe? Eu estou no meio da tempestade, eu não vejo, mas Deus está vendo. Deus está nesse negócio. Por isso, muitas vezes eu fiz uma oração ao longo da minha vida, teve muitos momentos que eu não conseguia ver um palmo na minha frente, e era exatamente isso, não conseguia ver um palmo. Sabe quando você não consegue enxergar um palmo, você não está vendo nada. E eu orava a Deus e dizia, Senhor, eu não consigo ver nenhum palmo na minha frente, mas eu declaro que eu estou a um palmo de ver o milagre acontecer. E o milagre acontecia. E eu já dei testemunhos que tantas coisas que Deus tem feito, porque, sabe, quando a gente está apenas a um palmo, nós não enxergamos nada, nem um palmo na frente, é uma oportunidade de você conhecer a Deus, e saber quem Deus é, porque Deus vem ao nosso encontro. Aleluia. Porque se você tem medo, por exemplo, no meio das dificuldades, você se toma de medo e pânico, por exemplo, como você vai dizer, Deus, eu confio em Ti,
né? E dá um frio na barriga, mas é o momento da prática. Amém, amém? É hora de praticar, a coisa está difícil. Então agora, Deus, eis-me aqui, Senhor, eu espero pelo Senhor, pelo agir do Senhor, eu confio em você. Então, precisamos colocar o nosso foco, não nas circunstâncias, não nas situações, mas colocar o nosso olhar em Deus ou nas coisas que não mudam, como diz o versículo que nós lemos. Parar de olhar para as coisas visíveis, temporais, e começarmos a olhar para as coisas que não se veem, ou as coisas que são eternas. Porque se eu começar a olhar para aquilo que é eterno, então eu vou ter a visão certa das coisas. Então eu enumerei aqui algumas coisas que eu vou colocar para você, que são muito importantes. Uma das coisas que podemos dizer que é eterna, não muda, eterna, não muda, vou dar nome a isso. Deus. Deus é eterno e Deus não muda, você crê nisso? Amém? Então você para de colocar os seus olhos naquilo que é passageiro e coloca os seus olhos agora num fato. Deus não muda, porque o Senhor não muda, então eu sei que Ele virá. Essa é uma maneira correta de nós olharmos para as coisas, olhando para aquilo que não se vê, mas que é real. Segunda coisa muito importante, que nós precisamos olhar, e é algo que não se vê, mas é muito real, é eterno. Deus conhece tudo o que está acontecendo ao redor. Você tem dúvida disso? Deus sabe de tudo. Parece às vezes que a gente tem situações que você vai pensar, será que Deus está sabendo? Não, Deus sabe. Deus sabe o que está acontecendo, porque Deus é conhecedor de todas as coisas, amém? Então, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, você não tem dúvida de que Deus está ciente do que está acontecendo ao redor, e isso não vai mudar. Deus não muda. Então, outra coisa, Deus vê tudo que está ao redor e Deus se importa, porque Deus é imutável. Então, essa é uma outra coisa eterna que os nossos olhos precisam estar vendo. Os meus olhos não estão nas coisas que eu vejo aqui, os meus olhos estão num fato de que Deus vê tudo ao redor, Ele não muda e Ele se importa. Deus se importa. Isso é imutável. Isso não tem mudança. Amém, irmã? Que bom que Deus não muda, né? Graças a Deus. Ele vê tudo ao seu redor, Ele se importa. E outra coisa muito importante, Deus tem o poder de mudar tudo ao nosso redor. E isso é imutável. Amém? Deus é capaz de mudar tudo, mas Ele não muda, porque Ele é imutável. Então o Deus imutável frequentemente está mudando as coisas de lugar, porque apesar de ser imutável, Ele é poderoso para mudar tudo o que Ele quer mudar. Aleluia. Ele tem o poder de transformar, de mudar as coisas, Ele tem o poder de responder às nossas orações. Você crê que Deus responde a oração? Glória a Deus. Eu tenho orado pelas madrugadas, orando por pessoas. Eu descobri esses dias, Deus tem me falado muito isso. Por que Ele está me levantando às 3 da manhã? Por que Ele me acorda às 3 da manhã? Eu achava que era por acaso. E eu descobri que não, é porque Deus é um Deus de propósito. E eu vi isso quando eu estava orando por pessoas específicas, e naquela madrugada eu mandei a mensagem para aquela pessoa, e ela respondeu na mesma hora, agradecendo porque ela estava enfrentando uma situação naquela madrugada, e a resposta de Deus veio para a vida dela, porque Deus muitas vezes nos levanta pela madrugada para orar, para falar com Ele, ter comunhão à mesa, mas muitas vezes para estender a palavra de bênção e de socorro para aqueles que estão precisando de um milagre. Então muitas vezes Deus, por um propósito específico, nos levanta para nos colocar na brecha. E o fato é que Ele ouve a oração, Ele responde à oração. Deus tem o poder para fazer isso, e isso não muda. E outra coisa, os planos de Deus a nosso respeito não vão mudar. Por isso, um outro texto muito legal, muito bonito para você marcar na sua Bíblia, que é Isaías 43, 2 a 3, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão.
quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Glória a Deus. Precisamos aprender a ouvir Deus no meio das tempestades. Nós precisamos disso. E precisamos semear fé, a palavra de fé. E nós estamos falando disso aqui, de você pôr em prática a fé, porque marca essa frase aí, daí se você pudesse escrever ela, mas depois você pode perguntar também. E a frase é essa: a semente da fé, plantada no terreno da adversidade, debaixo dos olhos vigilantes do jardineiro, trarão à existência vida e beleza na estação certa. No momento certo, no tempo de Deus, a palavra de fé que foi semeada no terreno certo, no meio da adversidade, por causa dos olhos vigilantes do nosso Deus, que é o jardineiro, essa semente vai produzir uma beleza, vai produzir um milagre. Glória a Deus por isso. Aleluia. Em outras palavras, os problemas que nós estamos vivendo, eles não vão permanecer, eles não vão ficar, mas a vontade de Deus sim, o propósito de Deus sim, isso não muda. E é muito importante isso aqui, já finalizando, porque a maneira ou a perspectiva com a qual eu vejo as coisas é a maneira como eu vou encarar o problema. Se eu tiver uma perspectiva humana de olhar os problemas como eles são, olhar para as situações, se eu fizer isso, eu vou estar vendo aquilo que se vê. Então eu não vou ver o que não vê, em outras palavras. Vocês estão entendendo? Se os meus olhos estiverem nas coisas daqui, passageiras, eu não vou enxergar aquilo que é eterno. E o que vai mudar a minha história não é o daqui, o agora, é o eterno, é a obra de Deus na minha vida. Ou seja, não podemos ver os problemas ou as situações como um fim, mas como o começo de um novo ciclo. De maneira que os problemas que nós enfrentamos agora podem ser o começo de um novo ciclo, de um novo momento na minha vida ou na sua vida. E eu estou fazendo questão de frisar isso aqui com bastante detalhe, porque com certeza alguns irmãos lá do sul vão ouvir essa palavra, e eu quero que eles entendam exatamente isso que Deus está ministrando para nós aqui hoje. É importante olharmos com as lentes da esperança, as lentes da expectativa, no meio das dificuldades e das adversidades, colocarmos em nós as lentes da esperança em Cristo Jesus e de uma expectativa infinita em Cristo, porque o que vai nos manter sobre as circunstâncias difíceis, o que vai nos levar a vencer os desafios, está justamente em olharmos as coisas com uma ótica divina, é entendermos o olhar de Deus nas situações, é entendermos que apesar dos pesares das situações, a minha pergunta não é a pergunta errada, a minha pergunta é: como Deus vai usar essa situação para a glória dele? Como Deus vai usar aquela tragédia para fazer milhares de pessoas conhecerem o Evangelho? Como Deus pode usar as situações mais adversas para transformar um estado, uma comunidade, um país? Porque Deus é poderoso para fazer isso. Aleluia. Aleluia. E eu digo isso porque a maioria das pessoas pensam que Deus, e com uma lente que eles usam, é uma ótica errada de Deus, porque o Deus que eles imaginam é um Deus bonzinho, é um Papai Noel, é um Deus que vai livrar todo mundo de todos os perigos, e se alguém morrer, a culpado foi Deus, porque Deus deixou. Não, isso é o Deus da sua mente. O Deus criador de todas as coisas, ele anda por caminhos que você não conhece. Ele anda por caminhos que você não conhece. Ele anda no meio das tempestades, porque ele é Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz que ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o dono absoluto de todas as coisas.
e foi amando a mim e a você, e foi por causa da sua grandeza, da sua graça, do seu amor que não muda, porque presta atenção, o amor, a graça de Deus, a bondade de Deus não mudam. É por causa disso que Ele enviou Jesus para morrer por nós, e Jesus ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tenhamos vida, e tenhamos vida eterna. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. E é nesse entendimento que nós queremos hoje aqui participar da ceia do Senhor. Nessa compreensão, irmãos, de que ao comer o pão, ao beber o vinho, nós estamos declarando de que nós não estamos vivendo cegamente, nós não estamos vivendo sem entendimento, mas nós temos a compreensão, o entendimento, o discernimento de que Deus é Deus e Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele ressuscitou no terceiro dia. É isso que nós declaramos aqui, que há provisão para nós. Cristo Jesus é a provisão para todos nós. Ele é o alimento sólido que nos alimenta. Ele é o alimento que mata a fome das pessoas. A esperança do mundo, a esperança do Brasil, a esperança de Goiânia, a esperança de Goiás, a esperança das nações é uma só: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não existe outro caminho, não existe uma outra alternativa, não existe um Deus alternativo. Existe o Deus Criador do céu e da terra, que se revela em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé. Gostaria, antes de nós participarmos da ceia, eu quero que você ore agora ao Senhor. Vocês têm ouvido aqui a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos desafia aqui nesta noite. É um desafio, a palavra de Deus está nos desafiando a começar a ver as coisas que não se veem. Fale com Deus agora. Apresente a sua vida agora ao Senhor. Eu vou pedir até que os instrumentos parem só um segundinho. Nós já vamos tocar agora. Eu gostaria, sem instrumento nenhum agora, eu quero ouvir a sua voz, orando ao Senhor. Eu gostaria de ouvir você orando a Deus. Porque a fé se expressa por palavras. Amém, amados? A fé se expressa por palavras. Eu criei, então eu liberei essa palavra. Comece a falar agora sobre as circunstâncias da sua vida, sobre os problemas que você vai enfrentar essa semana, sobre as dificuldades que estão diante de você, sobre as coisas que você não consegue ainda ver. Diga: Senhor, eu declaro em fé nesta noite que eu vou ver o milagre na minha vida, eu vou experimentar o sobrenatural do Senhor, eu verei o Senhor nas minhas circunstâncias, eu verei o Senhor na minha situação, na minha dificuldade, no meu problema, na minha família, no meu trabalho. Aleluia. Nós veremos o Senhor no meio dessa situação. Aleluia. Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Eu estava falando aqui hoje sobre essa questão da enchente, né? E eu estava me lembrando uma vez em Caratinga, que eu estava no centro da cidade. Eu e minha esposa tinha terminado a ministração, eu estava num carro, passando pelo centro e tinha chovido muito. Eu não sabia que o centro estava sendo inundado. E eu estava indo como se nada tivesse acontecendo, porque eu não vi o nosso filho, o Timóteo, o mais velho, estava deitado no banco de trás, no bebê conforto ali. Tinha 4 meses, né? Eu não lembro, muito novinho. E de repente, quando eu cheguei no centro, eu vi que o carro ia afundando, e eu não tinha noção da profundidade, mas eu pensei: vou chegar do outro lado. E eu pisei no carro, mas de repente a água estava dando no vidro na minha lateral, assim. E eu olhei e vi que a água estava aqui, já tinha passado por cima do capô, e o carro morreu, no meio da enchente. E naquela hora, eu fiz uma oração. Eu disse: Senhor Jesus, só o Senhor é Deus. Me livra agora. E eu bati a mão na chave. E o carro pegou novamente. E eu cheguei do outro lado. Poucos minutos depois, a água cobria aquele lugar.
mas nós passamos lá. Sabe, irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus e é o Deus que se revela a nós. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar nessa hora. Apresentando a ti, Senhor, o pão que nós vamos repartir agora, nesse momento em que nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Declarando que a vida de Cristo, Senhor, é liberada sobre nós aqui, o amor do Senhor, a bênção do Senhor. Que o Senhor toque agora cada um de nós, em nome de Jesus. Os irmãos vão distribuir os pães e você vai pegar o pão e compartilhar com quem está perto de você. Vamos abençoar uns aos outros nesse momento.